obrigado, boa noite a todos. Em nome da Andra, eu agradeço a oportunidade de a gente poder estar conversando um pouquinho a respeito dessa tendência e dessa necessidade de mercado, né? Eu queria me apresentar, então, meu nome é Wagner, eu trabalho aqui no Departamento de Engenharia da Andra, né? E eu fiz uma pesquisa de campo, antes de um tema aqui para a gente poder conversar um pouquinho, que como o público da palestra, engenheiros civis e grande parte do pessoal civil, a nossa intenção era tentar analisar quais são as piores questões que tem no cotidiano relativo aos materiais elétricos, né? E nessa enquete própria que eu fiz aqui com as pessoas que eu conheço da área civil, né, eles falaram que o principal problema deles seria a escolha do cabo para fazer a sua instalação elétrica, né? Em função de muitos motivos que a gente vai explanar aí durante a nossa conversa aí nesse bate-papo que a gente vai ter, tá? Diante disso, eu levantei algumas afirmações que a gente ouve falar aí no mercado a respeito dos cabos elétricos, tá? Dentre elas, as mais comuns foram essas aqui que eu elenquei. Esse cabo que eu estou vendendo aqui é um cabo de primeira linha, né? E é muito legal, é muito engraçado que quando você faz no máximo 3 porquês para qualquer pessoa da área que você, seja ela da área elétrica ou da área civil, que fazem esse tipo de afirmação, elas travam. Vamos pegar essa primeira aqui. Esse cabo de primeira linha, quando você pergunta para o eletricista, mas por quê? Não, porque é de qualidade. Mas por que é de qualidade? No segundo porquê ele já travou, né? E o mesmo acontece quando ele fala assim, aquele fabricante é um fabricante de segunda linha. Quando você questiona ele a respeito, ele pega e fala, mas por que é um cabo de segunda linha? Daí ele fala, não, porque não é bom. Mas por que não é bom? Ele já trava na segunda pergunta. Vamos adiante. Esse produto é normatizado, né? Quando pega alguém fazendo esse tipo de afirmação, mas esse produto é normatizado. Fala assim, tá, e o outro também não é? Mas e o que isso implica na qualidade do teu produto? Ele já não sabe responder. Então, um ou dois porquês nesse caso também já não atende. E por outro lado, tem outros que falam assim, esse cabo aqui tem a normatização, tem a NBR, tem o selinho da ISO, estou olhando o selinho ali do lado, mas ele não atende a minha necessidade. Daí a gente já pergunta, mas por quê? Porque não é bom. Mas por que não é bom? Quase que 100% das pessoas que você faz esse tipo de questionamento, ele já não sabe o que responder. E daí a gente chega num grande impasse, né? Que a grande maioria ali dos instaladores chegam num ponto, quando você começa a questioná-lo a respeito, ele vem para você com a seguinte informação. Se você insistir em usar esse produto, eu não dou a garantia da minha instalação. E aí a gente cai na mesma situação do porquê. Tá, mas por que se eu não... Você está querendo incutir isso para mim? Porque não é de qualidade, mas a gente volta na mesma conversa questionando os porquês e as pessoas não sabem responder, né? Baseado nisso, eu fui atrás das informações e estudar um pouco de uma forma bastante simples para que a gente possa conversar e debater um pouco a respeito e chegar num consenso do que a gente pode fazer, né? Então, para a gente poder responder a essas perguntas, a gente precisa entender primeiro o que é um cabo elétrico, né? E para que serve um cabo elétrico e qual o princípio de funcionamento dele, né? Como é que a gente coloca, como é que é a implicação dele dentro da nossa instalação, né? E vamos responder essas perguntas de uma forma bastante simples, não precisa ser ninguém muito hábil na área elétrica para a gente entender. Então, vamos lá na primeira pergunta, para que serve um cabo elétrico? Então, eu usei uma alusão aqui de uma instalação hidráulica, muito comum na área civil e muito mais visual de entender, né? O que acontece? Você tem ali, dentro de uma instalação hidráulica, né, a tubulação que levaria o fluxo de água dentro dela, né? Entenda,
fazendo essa alusão agora com a sistema elétrica, como o cabo sendo o tubo, né? E o fluxo de água sendo a corrente que você precisa para fazer a passagem, né? Então, dentro dessa alusão é bastante interessante, porque no exemplo da torneirinha ali do lado direito da apresentação ali, você tem um fluxo pequeno de água, né? Num fluxo pequeno de água, você precisa de uma tubulação pequena, né? Já no chuveiro, que você tem um fluxo maior de água, você vai precisar de uma tubulação maior. O mesmo acontece ali com o vaso sanitário, tá? Voltando à nossa alusão com o sistema elétrico, se você tem um fluxo de corrente baixo, você vai precisar de um cabo mais fino, né? Um cabo mais fino já vai lhe atender. E um fluxo mais alto, você vai precisar de um cabo maior, né? Então, isso encaixa bem e fica muito visual para quem é da área civil entender o que você precisa. Por outro lado, né, um tubo de má qualidade na linha hidráulica seria um tubo que ofereceria muita resistência à passagem da água, né? Então, um tubo com a maior qualidade, né, ele conduz melhor a água até o seu destino, né, sem turbilhonamento. A mesma coisa vai acontecer com o cabo elétrico, né, um cabo elétrico que conduz melhor a corrente, com maior eficácia, né, é um cabo elétrico que tem uma menor resistência. A gente já vai se aprofundar um pouquinho mais à frente com relação a isso aí, tá? E daí, para a gente entender do que é composto um cabo elétrico, né? Aí a gente já tem uma primeira situação bastante comum do mercado, que é a questão com relação à dúvida do que é um fio, o que é um cabo, né? Um fio, na verdade, é um cabo no qual o cobre interno dele um componente rígido, né? Isso é muito comum em instalações antigas, você vê esses cabos rígidos. Hoje em dia, você já tem cabos flexíveis. Ah, Wagner, mas qual que é a diferença? O rígido, ele é melhor do que o flexível? Não, em termos de condutibilidade, em termos de qualidade de produto, é a mesma coisa você ter um cabo rígido de 2,5 milímetros quadrados, por exemplo, com um cabo flexível de 2,5 milímetros quadrados, por exemplo. A única diferença entre eles é que um fio rígido, ele é muito mais difícil de se fazer a instalação do que um cabo flexível, né? E ambos possuem ali a sua isolação, certo? Por outro lado, a gente tem outras situações no mercado, principalmente em instalações de rede industrial, que nos exigem cabos que são chamados de multipolares, né? Esses cabos multipolares são cabos nos quais você tem uma cobertura, uma isolação prévia, e dentro dessa isolação prévia você tem 2, 3 ou mais condutores, tá? Então, você tem, vamos dizer assim, um composto de cabo, um agregado de cabos, né, dentro de um cabo só, né? O que facilita muito na hora de você lançar os cabos, fazer a instalação, além de você ter várias situações nas quais você tem uma proteção e um acréscimo de corrente quando você tem uma cobertura dessa com a maior qualidade, tá? Aí uma questão bastante importante. Como é que eu vou dimensionar um cabo elétrico para a sua instalação, tá? Não vou aqui entrar em todos os cálculos, até porque não é o objetivo da palestra, o objetivo é para a gente entender como é que a gente faz uma boa escolha do cabo, né? Mas, para que a gente entenda a aplicabilidade do cabo, né, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a corrente do cabo, né, vamos lá, o fluxo, né, de corrente que o cabo suporta, ele tem que ser maior do que a corrente do disjuntor. Voltando lá à nossa alusão do sistema hidráulico, né? Imagine que o seguinte, que a tubulação aguenta uma vazão ali de 100 litros por segundo e a sua válvula ela teria que aguentar
uma vazão menor do que isso, para que você possa ter uma folga dentro da tua tubulação. A mesma coisa acontece com o cabo. O que acontece? O teu cabo ele tem que suportar uma corrente maior do que a corrente do disjuntor. Por que o disjuntor está ali? Ele está ali para desligar quando a corrente do cabo chegar ao seu limite. Então, assim, você tem um cabo que aguenta lá, por exemplo, 20 amperes, o ideal é que você coloque um disjuntor que aguente 16 amperes. Porque se você não chegar muito próximo ao máximo do cabo, você vai sobreaquecê-lo até o ponto de causar possivelmente um incêndio. E também aí o seguinte, se eu tenho uma corrente de disjuntor de 16 amperes, ela tem que ser maior do que havia sido projetado. Como é que a gente fala projetado? Quando pensando numa casa, numa residência, você vai lá e fala, olha, nesse local aqui eu vou colocar uma geladeira, vou colocar um micro-ondas e tal, e aí você soma aquilo lá, deu, por exemplo, 10 amperes, e a corrente do disjuntor tem que ser maior do que isso. E por que tem que ser maior do que isso? O que acontece na prática, né? Para justificar que a gente tenha que ter uma corrente maior do que aquela que eu planejei no início. Na prática, você acaba comprando N equipamentos eletrônicos e a cada vez mais a questão do consumo de equipamentos eletrônicos e as facilidades que os equipamentos eletrônicos e elétricos trazem ao nosso cotidiano faz com que nós tenhamos o tempo, né? À medida que o tempo vai passando, você vai acabando colocando mais e mais carga naquilo que você tem, né? A ponto de você chegar no máximo do teu corrente do teu disjuntor e ele ter que atuar ali para não danificar a sua rede, né? Em função de você ter feito uma série de derivações como essa aí que a gente costuma ver em algumas situações no nosso cotidiano. Ok? Então vamos lá. E se meu cabo em estação elétrica não estiver corretamente dimensionado, ou se o cabo não for de qualidade, o que acaba ocorrendo, né? O cabo acaba sobreaquecendo e literalmente ele pega fogo, porque você tem substâncias inflamáveis, né, suscetíveis a esse aquecimento. O aquecimento é muito drástico, né? Ele pega a extrema altas temperaturas, né? A gente pega um exemplo residencial, você tem situações como essa, né, que podem causar um incêndio com o decorrer do tempo, e numa situação de grande porte, e no exemplo da segunda foto, você tem uma subestação, né, que em função de algum problema com relação, talvez não com relação ao cabo, mas com o curto-circuito, você tem situações extremamente drásticas como aquela que vocês podem ver. Mas são situações que podem ser em função de algum problema que você possa ter de dimensionamento do cabo ou de qualidade do cabo. Tá? E com que frequência isso acontece no Brasil? Esses acidentes são muito raros, eu nunca ouvi falar de alguém que tenha passado por isso e tal. Aí você tem ali as questões com relação aos acidentes elétricos, né? Uma análise aí com relação ao ano de 2019, foram um total de 1.662 acidentes de origem elétrica. Cerca de 56% desses acidentes são relativos a choques elétricos e 39% relativos à sobrecarga, né? E somente 5% de descarga atmosférica, né? E é engraçado que o pessoal tem mais medo da descarga atmosférica em geral, né? Então, você vejam que quase 40% do total dos acidentes elétricos acabam tendo um incêndio causado por sobrecarga, né? E você vê no gráfico à direita, né, uma série histórica de como isso vai aumentando, tá? E você vê que, em função do decorrer do ano, isso tem um aumento bastante progressivo. Por quê? Porque é aquela questão que a gente acabou de falar, de a gente ir sobrecarregando o nosso sistema elétrico, né? E se a gente não tiver feito de forma adequada, com um cabo adequado e com um dimensionamento adequado, acaba por ocorrer esses acidentes, tá?
E aí você tem aí essa fonte, né, com relação a todos esses dados, é um anuário estatístico somente com base de origem elétrica que a Brascopel acaba fazendo. Tá? E muitas pessoas me perguntam, poxa, Wagner, mas com relação a isso, o que se faz para evitar? Não existe norma para se seguir com relação a isso? O que acontece? Por que acontece isso? Né? Sim, existem normas. Né? Você vai buscando essas normas. Aqui você tem a NBR 2473, que são para cabos isolados, né, com coberturas até 750 volts. Né? E daí você olha lá que tem uma outra parte, que é a parte 2, que ela fala sobre os métodos de ensaio, somente dos métodos de ensaio, né, a respeito dessa norma. E tem uma terceira norma que fala a respeito dos condutores de cabos isolados. Tá? Então, assim, temos bastante norma a respeito disso. Mas e aí, como é que fica? Né? Como é que cada norma diz a respeito disso? Né? Vamos começar pela 2473. Se você abrir a 2473, e eu comprei todas essas normas para trazer para vocês todas essas informações e uma análise bastante real a respeito disso, né? Você tem aqui na coluna número 2 ali, né, todos os testes e ensaios que a norma diz que tem que ser feitos. Né? E na coluna 3 ali, você tem ali uma série ali, categoria de ensaio. Uma curiosidade bastante interessante é que, assim, quando você olha ali a categoria T, são ensaios que você tem que fazer quando você vai aplicar teu produto comercialmente. Isso quer dizer o quê? Antes de você vender o teu produto, você tem que aplicar todos esses testes que estão com o T na frente. E os testes que tem o T e o RR, ele quer dizer o seguinte, que o ensaio pode ser recorrente em qualquer momento. Então, poderia, se o Inmetro ir até a sua fábrica, ir até o estabelecimento comercial, comprar um cabo desse e verificar se todos esses ensaios estão de acordo com essa norma. Né? E daí ele diz assim, mas como é que eu faço esse ensaio? Né? Ele diz que tem que fazer um ensaio de resistência do condutor, tem que fazer uma resistência de isolação e tudo mais, mas daí eu tenho que ter outra norma, só para ver como é que é feito esse ensaio. São elas as normas 244, dígito 2, em sua grande maioria, quando você olha a 2473, certo? Eu vou me atentar a rastrear um produto só, um item só dessa norma, porque vai ter uma imensidão de situações ali para serem feitas em relação ao cabo. Tem muitos ensaios. E vamos analisar um que particularmente considero o item de maior importância, a da resistência do condutor. Por quê? Como havia comentado lá atrás, a resistência ela é a oposição à condução de corrente. Então, quanto menor você tiver a resistência, melhor você vai estar conduzindo, né? Então, eu vou monitorar isso porque, particularmente, é um item da norma que a gente vai conseguir fazer um teste lá na frente e eu já vou mostrar para vocês como fazer isso, né? Vamos lá para frente. Então, olhando esse ensaio em específico, se você olhar lá na norma 2472, que ele diz que como é que faz o ensaio da resistência elétrica, a norma diz o seguinte, você tem que ter no mínimo, pelo menos 1 metro de comprimento e tal, e você tem que fazer uma correção da temperatura ambiente, né, para 20 graus, porque o ensaio ideal é feito a 20 graus. Então, você pega a temperatura ambiente, faz aquela continha de meio longa, né, e depois você vai saber qual que é o fator de correção que você tem, tá? E depois que você souber tudo isso, ele diz o seguinte, você vai ter que ver o anexo A dessa mesma norma. Aí, vamos lá. Vamos para o anexo A. Quando você abre o anexo A dessa mesma norma, aqui ele diz o seguinte, ensaios para resistividade do cobre. Você vai ter... Como é que eu faço esse ensaio? Quais são os requisitos? Qual que é o padrão para um produto, para ser considerado um produto bom, né? Você tem que olhar outra norma. Então, não veja só como a complicação, o entrelace de normas aí dentro
das nossas regras brasileiras, elas são bastante complexas, né? Então, vamos para a terceira norma. Fui lá, o Wagner, comprei a terceira norma para a gente chegar no fim dessa análise. E daí, na terceira norma, você tem ali a seção dos cabos, ali, a seção de cabos comerciais que nós temos hoje no mercado, meio milímetro, 0,75, 1,5, 2,5. Ali o 2 tem uma observação que só é vendido no Paraguai. 2,5, 4, 6, 10, 16 e assim por diante. Isso na primeira coluna, né? Que são a seção dos cabos que a gente tem comercialmente, né? E daí você tem na coluna 2 o diâmetro máximo que você pode ter desses cabos, tá? Por quê? Às vezes, para compensar uma baixa qualidade na resistência do isolamento, as pessoas acabam aumentando o diâmetro, ou às vezes para diminuir um pouco do cobre, aumenta o diâmetro do cabo. Mas não vamos entrar nessa questão agora, vamos se ater à questão da resistência elétrica, que é um fator mais importante, que é o que a gente vai analisar. Aí você tem na coluna 3 o valor de referência para cabos nus e a coluna 4 para cabos revestidos, né, que são os cabos com isolação, que é o que nós usamos no cotidiano, né? Então, você tem um valor ali para cada um deles. Finalmente, nós temos parâmetros agora para poder fazer uma análise, né? Mas como é que eu faço para avaliar no nosso cotidiano? Tá, se eu for fazer todos esses ensaios, né, você acaba por tendo uma infinidade e fica inviável, né? Mas, como havia comentado com vocês, para mim, a melhor qualidade de um cabo é ser condutor. E para você saber o quanto ele é condutor, você precisa saber qual a sua resistência. E, como havia afirmado, a resistência é o oposto da condutibilidade, que é a capacidade de conduzir, né? Um outro detalhe importante é o seguinte, que ele fez aquela correção, né, dos 20 graus, né? Fazendo aquela conta, eu cheguei em um parâmetro aqui que é de 4%. São 4% somente, que é a diferença que deu ali para você naquela conta toda. Então, guardei esse número, que era o 4%, a gente já vai mostrar ali para frente. Uma outra coisa, se você olhar ali na norma, na norma anterior, ele diz ali que é ohms por quilômetro na coluna 4, né? Tanto na 3 quanto na 4. Poxa, é inviável, nós temos que comprar 1.000 metros para você fazer o ensaio, né? O que a gente faz? Isso a norma diz também, que a gente pode fazer um ensaio a partir de 1 metro. Então, o que a gente faz? A gente fizemos um ensaio com os cabos que a gente vem no cotidiano. Vamos fazer com 100 metros e só multiplicamos o valor por 10. Vamos lá para isso, então. Fiz 3 ensaios para mostrar para vocês, né? O que eu utilizei? Um multímetro com uma escala de 3 dígitos após a vírgula, capacidade de medir essa resistência de 3 dígitos após a vírgula, tá? E peguei o primeiro fabricante e medi o rolo de cabo de 100 metros. Aí nós temos ali o valor de 0,874, né, para 100 metros, o que daria 8,74 ohms por quilômetro. Corrigindo esse valor com 4%, que é aquele valor que a gente teria de diferença ali da temperatura ambiente, você teria 8,39. Se a gente jogar naquela tabelinha da norma, para um cabo 2,5, que é o cabo que eu estou ensaiando ali, ó, você teria 8,21 na situação ideal. O que conclusão a gente chega? Esse cabo está 2,1% acima da norma, tá? Opa, bacana, já tem um primeiro ensaio. Ah, mas eu tenho um outro fornecedor que veio aqui e falou que o cabo dele é melhor do que esse. Vamos lá, vamos pegar o fornecedor 2 e vamos fazer a mesma coisa. Mesmo procedimento. Liguei lá, abri o cabo dele, peguei as pontas, né? Vocês podem até perceber que todos os cabos ali estão até com a embalagem quase que intacta, só abrir a parte interna ali para a gente poder ter acesso ali às pontas dos cabos e poder fazer o ensaio, né? E esse daí deu 0,873, né? Então, corrigindo lá para 100 metros, 0,873 para quilômetro, seria 8,73, com uns 4% de correção de temperatura, dá 8,38. Olhando de novo a norma, opa, para esse cabo de 2,6 é 8,21, eu tenho 2,02, puxa, realmente, ele é um pouquinho melhor do que o outro, né?
E um terceiro fabricante falou que, olha, esse é melhor que o dos outros. E aí a gente veio, vamos lá e vamos fazer um ensaio. Conectamos no mesmo procedimento, fizemos lá o 0,894 para 100 metros dá 8,941 por quilômetro. Corrigindo esse valor com 4%, a gente teria 8,58 ohms por quilômetro. E se você olhasse lá na norma, opa, 8,21. Esse cabo está 4,3. Olha que bacana. Que ferramenta de qualidade nós ganhamos. Eu tenho 3 fornecedores, um 2.2, 8202 e outro 4,3. Aí o que eu tenho? Eu tenho parâmetro para dizer qual que é melhor que qual e qual percentual que um é melhor que o outro, né? E aí, com base nisso, eu posso analisar preço e se vale a pena, por exemplo, se um é 10% mais caro e um é 2% de melhor qualidade. Aí você faz a sua análise, analisa os riscos e você pode tomar uma decisão com base em algo realmente concreto, sem todas aquelas insinuações todas que a gente costuma ouvir de todos aqueles eletricistas e conhecedores de anos de empreendimento, né? Mas vamos lá, Wagner. Olha, entendi, compreendi, achei fantástica a forma que você fez essa análise, mas como é que eu faço para avaliar toda vez isso daí? Não tinha que ter alguém responsável para avaliar a qualidade do cabo vendido? Tem. Tem, e vou dizer mais, ele é uma certificação compulsória. E o que é uma certificação compulsória? É uma certificação obrigatória. Isso quer dizer que nenhum dos itens que tem nessas listas de certificação compulsória, incluindo ali no quadro em vermelho os cabos elétricos, podem ser vendidos ou comercializados fora de todos os âmbitos da norma. Tá? E quem é responsável por fiscalizar isso? O IPEM, né? O Instituto de Pesos e Medidas. Né? Então, o que acontece? Uma certificação compulsória é como, para exemplificar, para ficar claro para vocês, é assim, um botijão de gás, ele não pode ser vendido sem aquele formatinho de um botijão de gás. O cabo teria que ser a mesma coisa com relação à qualidade. Não poderia ser vendido sem ter aquela qualidade constante na norma, tá? Isso é que a gente tem. Ok, Wagner, já sei como é que funciona ali toda a questão de fiscalização, mas como é que melhoraria isso? Se a gente tivesse um projeto adequado, com produtos elétricos regulamentados, fiscalizados, com uma mão de obra qualificada, que não ficasse nesse achismo e buscasse as informações para poder lhe afirmar algo com qualidade, com categoria, você estaria com uma instalação segura e eficiente, né? Mas não é essa a grande realidade da maioria das instalações, né? Em algum ponto desse daí, a gente sempre tem falhas. Meus 20 anos de carreira na área elétrica, dificilmente a gente vê algo que realmente chega a esse nível de discussão, tá? E que eles fazem uma conclusão que eu achei brilhante e vou lê-las para vocês aqui. O que foge à conscientização está no fato dos brasileiros ignorarem as leis, regulamentos e normas que orientam as construções das instalações elétricas. Nesse sentido, o anuário serve o propósito de alertar a população para o trato da eletricidade com a segurança e das autoridades, a fim de que tomem providências quanto às adequações necessárias, inclusive a fiscalização, para que as regulamentações vigentes sejam efetivamente cumpridas. Então, o que acontece? A culpa aqui no Brasil de a gente ter produto que não tem qualidade ou que não atenda a norma é das normas? Não, as normas estão aí, a gente viu que são bastante específicas e muito extensas e bastante detalhadas, é até difícil compreensão, né? Mas que você não consegue efetivá-las, elas na pronta, porque a gente não tem fiscalização suficiente para que elas sejam cumpridas, né? E mais do que isso, às vezes, muito
do brasileiro, a gente ignora as leis e regulamentações e procura o que realmente vai lhe atender naquele momento. Ele não corre atrás ali das informações técnicas para poder fazer o adequado e não o que vai resolver o problema naquele instante. Então, você tem uma série de culturas educacionais no meio desse imbróglio todo que acabam por causar esse mercado de cabo elétrico que tem um monte de achismos no meio da história, que esse é a primeira linha, que esse é desse jeito, esse daquele jeito, e aí ninguém sabe exatamente o que está acontecendo com o cabo, certo? Com relação às dúvidas, se vocês tiverem alguma, se quiserem, se alguém tiver interesse em entrar em contato comigo, te fala, Wagner, quero fazer esse teste pessoalmente, como é que funciona? Eu fico à disposição de vocês aqui, tem o meu LinkedIn, tem meus contatos aqui comerciais e meu número de celular, fiquem à vontade de entrar em contato comigo. O que eu posso te garantir, assim, que boas empresas prezam por boa qualidade, né? E eu, na Andra, sou o responsável por fazer a análise técnica de todos os fabricantes que entram, né, com o produto nosso estoque. E esses produtos que nossos estoques eu acompanho intrinsecamente, independente de PEN ou quem quer que seja, porque meu compromisso pessoal, junto com a Andra, junto com a história que a Andra tem de mais de 40 anos de casa, é que o nosso cliente na ponta saia satisfeito, com uma instalação segura e adequada. Meu muito obrigado pelo tempo, fico à disposição. Agradeço a todos.